Como é a vida de alguém que traiu e abandonou a família? Hoje nós vamos ver à luz da Bíblia o que está vivendo a pessoa que fez tudo isso. Olá, família. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui mais um horário do almoço para conversar um pouquinho sobre tema que envolve casamento, Bíblia. Enquanto você almoça, você pode também se alimentar um pouquinho da palavra do Senhor e trazer, um pouquinho de amparo, dica, aconselhamento também para o seu casamento. Já quero convidar você, se você não conheceu o programa Recomeçar o Novo, eu vou deixar o vídeo para você assistir gratuitamente, clica lá e assiste. Se você precisar de uma videochamada comigo, link também na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e se quiser interagir, vá nos comentários e eu depois te respondo, tá bom? Dito isso, bora responder, porque seu almoço está esfriando aí que eu tô vendo, tá? Bem, quando a gente passa por um processo de traição, é natural que a pessoa traída, principalmente, abandonada, fique pensando assim, certo, mas e o outro? E agora? O que aconteceu com o outro? E aí, diante de toda a dor, de toda a frustração emocional que a gente passa, a gente tem uma visão muito distorcida do que está acontecendo com o outro. E eu sempre digo, se porventura não fosse a nossa visão distorcida, restaurações aconteceriam muito mais rápido. E nós teríamos, por meio desse desastre que aconteceu na nossa vida, nós teríamos grandes bênçãos para acumular. E eu vou explicar o porquê. Diante da nossa dor, nós imaginamos que o outro se tornou inimigo nosso, por mais que os comportamentos assim apareçam. E nós começamos a lidar dessa forma. E nós começamos também a distorcer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, a pessoa ela trai e ela abandona a família. Então ele deixa homem, vamos colocar, o homem deixa a esposa e os filhos para trás. Se é mulher, deixa o marido e os filhos para trás e vai embora. Aí quem ficou fala assim: ah lá, ó, tá lá vivendo bem bom da vida. Peraí, desde quando o adultério é algo bom? Desde quando abandonar a família é algo bom? Desde quando abrir mão de toda a sua credibilidade, respeito, honra é algo bom? Mas aí na nossa dor a gente nem percebe o que a gente fala. A gente acha que isso é algo bom. Ah lá, ó, fez uma viagem. Ah lá, ó, trocou de carro. Ah lá, ó. E aí a gente começa a valorizar essas coisas. E aí é tão curioso, porque aí a gente olha, a gente valoriza isso e a gente não percebe que foi justamente esse princípio que acabou com o nosso casamento, que levou o outro a uma traição, que era justamente olhar para essas coisas fúteis e dar grande valor para isso. E agora a gente começa a olhar e fazer essa projeção. Então, quando a gente lida com isso, a gente vê as coisas muito distorcido. A gente olha para o outro, nós queremos vingança, nós queremos que a mão de Deus pese sobre ele. Eu já lidei com maridos e esposas abandonados que falam assim: Diego, para mim, se Deus matasse, estava bom. Sabe? Se Deus mandasse um infarto. Peraí, nós estamos falando da sua esposa, do seu marido, vocês são uma só carne. Parece que o pecado veio e você ficou com mais raiva do pecador do que do pecado. E aí mal percebemos que o nosso comportamento diante de Deus é idêntico, se não for pior ainda. Entende? Então, quando a gente faz essa pergunta, como é que vive? Como é que a pessoa está vivendo? O que é que ela está passando? A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é isso, que a sua visão pode estar distorcida por causa da tua dor. Então, diante disso, eu vou te apresentar os fatos na condição de alguém que está de fora, que vê muito isso, e vou também apresentar o que a Bíblia fala a respeito disso, para que você veja que não é um problema cultural, não é um problema do seu marido, da sua esposa, mas é algo do ser humano, é uma consequência do pecado. Provérbios 5 fala do homem que se envolve com uma mulher adúltera.
E é dito assim, eu vou lendo alguns versos só para que você veja para que rumo está indo seu marido ou a sua esposa que abandonou a família. Os seus pés descem à morte. Os seus passos levam ao inferno. Não se pondera a vereda da vida. Os seus caminhos são incertos. Mas o adúltero, né, ou adúltera, não sabe disso. Primeiro, essas palavras aqui já dizem o seguinte: olha, enquanto você acha que seu marido ou sua esposa está lá vivendo bem bom da vida, ele está caminhando para o matadouro, está indo rumo ao abismo, está indo rumo à morte e não sabe. Mas você tem obrigação de saber disso, porque não foi você que cometeu o pecado, não é isso? Você é cristão, não é isso? Ou cristã, não é isso? Então você tem que saber disso. E você não tem que se deixar levar por isso. Então, primeira coisa, cometeu adultério, está se envolvendo com uma mulher ou um homem adúltero, está caminhando para a morte. Ah, Diego, mas morrer todo mundo vai, né? Então tá bom. Vamos dar sequência no texto. Agora fala assim: se afaste da porta do adultério, né? Do adúltero ou da adúltera, para que não dê a outros a tua força e nem os teus anos a pessoas cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam casa alheia. Olha o que a Bíblia fala. A pessoa que cometeu adultério e aí abandona a família e vai embora, ela vai ganhar dinheiro? Vai. Claro, ela vai trabalhar. É o direito dela, ela vai ganhar dinheiro. Pode ser que troque de carro, compre outra casa, que faça viagem? Sim, é possível. Só que o que o texto bíblico está dizendo? Você abandonou sua família, abandonou sua esposa, seu marido, então tá bom. Mas saiba que você vai trabalhar para sustentar pessoas cruéis. Saiba que você vai trabalhar e a tua força, no final, quando você fazer as contas, você vai ver que você desperdiçou. Você vai trabalhar, você vai adquirir riquezas? Vai. Mas essas riquezas vão enriquecer outras casas. Nós temos uma dificuldade de perceber o tempo de Deus. De repente a pessoa compra um carrão. Aí você olha lá, ó, não está nem pagando pensão em comprou o carro. Aí comprou o carro financiado. Aí a pessoa vai trabalhar para pagar 2 carros. E trabalha. E se mata a trabalhar para pagar 2 carros. Chega um momento, atrasa a parcela. O banco vai lá e vup, pega o carro. De repente, trabalhou, pagou 2 carros e quantos carros ficou no final? Nenhum. De repente, trabalhou, comprou, pagou à vista. Aí lá na frente vai fazer um outro investimento. Não, agora eu vou comprar tal coisa. E aí toma um prejuízo 10 vezes maior do que aquele que... E aí, nossa, porque assim, os prejuízos, aonde Deus põe a mão, a gente não fica sabendo, não. Essas coisas a pessoa não posta no Instagram, no Facebook, sabe? A pessoa não posta lá e fala assim, rapaz, ó, viajei semana passada, troquei de carro, mas tô com problema na pele, tô com problema na próstata, tô com problema na barriga, ando com dor de cabeça, meu cabelo tá caindo e isso, aquilo. Essas coisas a pessoa não fala. Aí a gente só vê o rótulo, né? O rótulo, olha que eu tô prosperando isso. A outra parte a gente não vê. Olha, troquei de carro. Mas aí a pessoa não fala, mas eu tive que mexer no dinheiro em 3 contas de banco, porque eu tenho 3 contas de banco, 4 contas de banco, pega limite de um, limite de outro, cheque especial de um e passa o financiamento no outro. Essas coisas a pessoa não fala. Mas a Bíblia deixa bem claro. A pessoa ela vai perder o tempo de vida dela, o dinheiro que ela trabalha vai para outros, ela vai produzir riqueza? Vai. Para outros, não para si. E aí continua. E no fim da tua vida gemerás quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Rapaz, esses dias para trás eu conversava, né? Durante um culto aqui no Recanto, eu falava assim, gente, tudo se resume na vida da pessoa de como ela vai fechar o livro da sua vida. Quando você chegar no final, como é que vai ser? Eu fico imaginando assim,
Ao longo da vida a gente constrói honra, orgulho. Eu convivo com pessoas de maior idade, de idade mais avançada. E muitas das vezes nós vemos, né, a soberba, nós vemos o orgulho, né, a vaidade. Aí eu fico imaginando assim, você chega no final da vida, de repente você vai desenvolvendo algumas coisas. E como você vai fechar a última página da tua vida, como vai ser seu último capítulo, é o que realmente importa. Sabe por quê? Uma doença na juventude faz diferença? Para quem transpira vigor? Não faz. Uma humilhação para um adolescente é alguma coisa? Não é nada. Ah, mas quando você chega ali na frente, que aqui fala, né, no final da tua vida, quando se consumir os teus ossos e a tua carne, aí você gemerá. Eu sei que talvez hoje eu falar de algo que vai acontecer no futuro para você não tenha valor. Mas você imaginar uma pessoa nos seus 50, 60 anos, 70, não sei, coloca aí uma idade. Uma pessoa com orgulho, com honras, que abandonou uma família. Você imaginar uma pessoa dessa exposta num leito de hospital, sem um filho, sem uma filha para amparar, dependendo da boa vontade de enfermeiros que trata de qualquer jeito, que muitas das vezes precisa lavar a pessoa, que depende de outros para fazer suas próprias necessidades. E aí a pessoa lida com humilhação, lida com uma esperança que não vinga, que aí vem médicos e procedimentos, olha, vamos fazer esse tratamento, ver se... E aí a pessoa passa o último capítulo da vida sendo humilhada, dentro do próprio orgulho dela, passando por sofrimento, chegando à conclusão de que tudo aquilo que ela plantou ou ficou para trás abandonado e outro vai colher aquilo, ou aquilo que ela plantou por último também não colheu nada de bom. E aí a pessoa chega no final e pensa assim, que vida miserável. É onde diz aqui no verso 12, né? Então você dirá, como eu odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Eu não escutei as vozes dos que me ensinavam, nem os que me instruíam inclinei o ouvido. Cheguei à ruína. Às vezes a gente olha para tudo isso e talvez a gente olha para nós, né? Aqueles que foram traídos, abandonados, e a gente pensa, ah, Senhor, será que é justo? Mas a gente não esquece que enquanto o outro caminha dessa forma, aqueles que buscam ao Senhor, que corrigem os seus passos no Senhor, que buscam a sua restauração, fazer a tua vontade, o Senhor guarda. Então, mais do que você se preocupar como vive aqueles que abandonaram a família, se preocupe como eu vou andar se eu buscar a graça do Senhor. Porque Deus há de cuidar de você. Deus há de cuidar dos seus filhos. Contanto que você confie nele. Às vezes eu falo assim, né? Eu falo não, eu escuto as pessoas falando assim, ah, Diego, mas a morte é muito pouco pro meu marido, pra minha esposa. E eu digo assim, a morte só é pouco para aquele que não valoriza a vida. Se você parar para pensar que Deus te deu a oportunidade, enquanto muitos reclamam, ah lá, meu marido, ó, tá lá trocando de carro, isso, aquilo. Os teus filhos, que é a tua herança, o teu maior patrimônio ficou com você. Aí as pessoas olham o carro que ficou com o outro e desprezam os filhos que ficou com ela. Então, quando a gente corrige a nossa vida, a gente percebe que, no final das contas, não teremos grandes prejuízos. E a vida daquele que abandona, que fala que vai em busca da felicidade, posso te dizer uma coisa? Não vai encontrar a felicidade. Nem se casar de novo. Pelo contrário, né? Casou. Não achou a felicidade no casamento. Aí vai casar de novo agora sob o pecado? Rapaz do céu. Ao invés de
caçar a felicidade, tinha que caçar a inteligência, né? Porque aí já é burrice. Mas tá bom. E de repente a gente observa tudo isso. É da gente clamar a Deus, né? Que tenha misericórdia, porque é alguém que amamos, que Deus fez uma só carne conosco, que estamos unidos até a morte. Ao invés da gente requerer vingança, que a gente busque misericórdia, que a gente olhe para nós. Porque diante do pecado do outro, se eu também não mudar minha vida, corre o risco de eu caminhar pelo mesmo caminho ou até caminhos piores. E aí tudo isso que eu li acerca do outro recai sobre mim. Entende? Que Deus possa te abençoar, acalmar seu coração, que você possa buscar essa cura que você tanto procura, mas não visando uma vingança, uma destruição do outro. Você já viu que o caminho natural é a morte. Deste modo, não queira que isso se cumpra, mas busca a misericórdia, busca a compaixão do Senhor, para que de fato, ao invés de você ter uma história da vingança do Senhor na sua vida, você possa ter a história de uma restauração para contar. Ao invés de você ver a justiça de Deus operando, que você veja a misericórdia de Deus operando. Que Deus te abençoe. Espero te encontrar amanhã, no horário do almoço. Tenha um bom apetite, se você ainda está comendo, né? E nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.